Bom dia, família! Sejam bem-vindas e bem-vindos a esse canal. Eu sou o Vili e hoje a gente vai falar mais uma vez de esperança. Acho que de uma outra maneira, a partir de uma outra perspectiva, a frase de hoje é muito legal. Então, por favor, tem vídeo todo dia no canal, já se inscreve, já ativa o sininho para receber as notificações, já deixa o like aí e bora para esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos nessa! Bom, família, a frase de hoje vem de um filme, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Não sei se você já assistiu, é um filme que se passa aqui em Paris e é um filme muito gostoso de assistir porque fala sobretudo sobre isso, esperança, né? Então aqui eu quero trazer como essa esperança me toca, né? Como que esse sentido do filme, da frase em si, como que mexe comigo, o que isso me mostra. Bom, em primeiro momento eu preciso te dizer que esperança para mim tem a ver muito com um sentido de vida, saca? Tipo um propósito. Eu acho que a gente tem que ter esperança em tudo. Esperança na humanidade, esperança nas pessoas, esperança na gente, esperança nos nossos sonhos. Eu acho que se o ser humano, se o ser humano perde a esperança, ele perdeu quase que o propósito dele de vida. Então sempre que eu vou fazer um vídeo, que eu vou comentar com as pessoas, que eu vou conversar, eu me preocupo em passar essa esperança. Né? Então é isso, eu acho que a esperança ela tem a ver com o propósito que a gente tem a ver com o sentido. Como eu dei aula por anos, como eu tive contato dando palestra, treinamento para muitas pessoas, eu vejo que quando as pessoas têm esperança, elas conseguem ir muito além. E esperança não só na humanidade, não só nas pessoas, mas sobretudo esperança nelas. A gente tem uma necessidade muito grande de entender que nós podemos ser aquilo que a gente quer ser, que a gente pode realizar aquilo que a gente quer ser. Então eu acho que essa frase ela toca para mim num assunto que é um assunto que eu amo, que é isso. E a esperança, como eu disse no vídeo de ontem, se você não assistiu, assiste lá. Esperança do verbo esperançar. Da gente de fato levar a esperança, da gente conseguir construir isso. Não a esperança de esperar. Tem uma galera que às vezes tem a esperança, mas eu vou esperar de braço cruzado. Não, a esperança de fazer acontecer, esperança de construir. Tem muito isso, eu acho que essa frase mostra isso para mim. Vamos ver o que você acha, eu tenho mais coisa para falar. A frase de hoje é de Amélie Poulain e ela diz assim: é tempo difícil para os sonhadores. E para mim é básico isso. É um tempo difícil para os sonhadores. Então, se você é um sonhador ou uma sonhadora, se eu sou um sonhador, é um tempo difícil para nós. Galera, primeiro de tudo, as coisas elas não precisam ser difíceis. A gente que dificulta. Muitos filósofos, pensadores, literatos, mano, uma galera fala assim: a vida é fácil, a gente que complica. Eu sou desse time. Apesar de eu realmente estar, às vezes, do lado de que, nossa, é muito difícil, eu acho que a vida é fácil, ainda eu que estou complicando. Como eu vou falar aqui de mim, que é a única coisa que de fato eu consigo falar, eu acho que a vida é fácil. Eu que estou complicando ela. E na verdade a gente complica ela porque a gente acha que às vezes a gente tem que passar por alguma dificuldade. Seja uma dificuldade financeira, seja uma dificuldade no relacionamento, seja ganhar alguma coisa. Parece que a gente não pode ganhar, que não é próprio nosso, né? Então a gente tem, parece que um amor pela dificuldade, quando é difícil é mais legal. É um fato que muitas pessoas pensam isso, eu mesmo penso isso em algumas coisas. Nossa, é difícil, é árduo, valeu a pena, valeu o meu esforço. Mas aí tá uma coisa que eu tô tentando desconstruir em mim. As coisas não precisam ser difíceis. Elas podem ser leves, elas podem ser fáceis. Não significa que a gente não vai passar por um processo de dor, por um crescimento, por um desafio, por uma dificuldade, mas difícil. Eu acho que as coisas não precisam ser difíceis. A gente que coloca uma dificuldade quando a gente pensa que o outro tem que mudar, quando a gente coloca a nossa expectativa no outro, quando a gente acha que a gente vai resolver o mundo sozinho, eu acho que a gente coloca uma carga de dificuldade maior. Ao meu ver, nas minhas coisas eu faço isso. Não sei você, às vezes você é diferente de mim, então deixa nos comentários como você consegue me ajudar. Porque eu tenho essa vibe, manja? Às vezes de esperar muito do outro e falar, não, peraí, o outro vai fazer as coisas dele, eu tenho que fazer as minhas. Então eu tenho uma dificuldade disso. Eu coloco um peso que não existe. Não tem porquê, o outro vai fazer outra coisa. Eu tenho que focar naquilo que eu posso resolver. Então a gente coloca a dificuldade de novo. A gente coloca empecilho. A gente sempre coloca buscando a perfeição, tentando ajeitar ali, ajeitar aqui. Nossa, cara, e é sempre muito complicado, porque a gente quer ser tão perfeccionista, fazer as coisas tão bem, que às vezes a gente acaba não fazendo bem. Tem gente que não concorda, tem gente que acha que tem que ser perfeccionista. Eu acho que a gente tem que tentar buscar a perfeição, mas se não der certo, vai do jeito que dá. Pelo menos a gente fez, a gente deu o nosso melhor.
O nosso melhor nem sempre tem a ver com perfeição, tem a ver com a nossa capacidade de fazer naquele momento. Às vezes você está chateado e aí você não vai resolver a melhor maneira possível. Às vezes você está super feliz e você vai fazer algo primoroso. Mas, mano, não dá. Faz do jeito que dá pra fazer, dando o seu melhor. Se a gente dá o nosso melhor, pra mim basta. Fato é que eu acho que a gente dificulta, sempre colocando empecilho nas coisas, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos. A gente coloca um empecilho que às vezes são empecilhos nossos, como a vergonha, né, o mal-estar, eu não vou chatear o outro, e aí nessa de não vou chatear o outro eu me chateio. Você já deve ter passado por isso. Então, quando pra mim a Amélie Poulain fala isso, é tempo difíceis para os sonhadores, eu acho que não precisa ser difícil. A gente é que dificulta. Eu fico pensando aqui, e aí se você achar válido, pensa aí, o que a gente está dificultando na nossa vida? Por que a gente coloca essa responsabilidade tão grande daquilo que a gente não consegue resolver? Porque aí é lógico que vai ser difícil. Eu consigo resolver o que depende de mim. E aí fica um pouquinho mais fácil. Mas para mim essa frase fala sobre essa questão da dificuldade. E além disso, essa frase fala sobre os sonhadores. Um tempo difícil, um tempo complicado ou complexo sempre vai existir. As pessoas, quando elas querem focar nelas, realizar sonhos, quando eu quero focar em mim, lógico que vai haver dificuldade por um motivo. Muitas pessoas vão desacreditar da gente, vão desacreditar dos nossos objetivos, vão desacreditar dos nossos sonhos, vão desacreditar de quem a gente é. E aí, de novo, entra naquilo que eu tô falando pra você, que é o que eu tô fazendo entrar na minha cabeça. E por que a gente tem que se preocupar tanto com as pessoas? E por que a gente tem que estar dando valor para a opinião das outras pessoas que estão fora? Elas não vivem o que eu vivo na pele, elas não vivem o que você vive na pele. E aí essas pessoas vêm e elas começam a cortar os nossos sonhos. E a dizer que não vai dar certo, e a dizer que não é desse jeito, e a tentar mostrar um outro lado, e a dar risada. E aí você vai murchando. Por que a opinião do outro tem tanto a ver? Por que o outro ele tem tanto impacto na nossa vida? Tempos complexos, tempos com dificuldade vão existir. O grande problema é que nunca vai ser o tempo da gente viver o nosso sonho. Porque para minha concepção, sempre vai ser o momento da gente viver isso. Sempre, sempre. Não existe um momento certo ou errado. Existe o seu momento e existe o meu momento. Então, se a gente falar isso para as pessoas, é lógico que a gente vai virar zoeira. Então, na roda alguém vai lá e zoa, um amigo não vai apoiar, e aliás, poucas pessoas vão apoiar. Porque é natural, as pessoas não querem ver as outras dando o melhor. E os amigos, poucos que a gente tem, vão dar apoio. É natural, as pessoas elas vão fazer isso, não é porque elas são ruins, ao meu ver. Elas fazem isso e elas não apoiam porque elas não querem sair daquele lugar que elas estão. E quando elas veem alguém saindo desse lugar, elas vão se sentir incomodadas. Só que veja, é o seu sonho. E aí eu vou ficar preso por essa galera que não quer crescer, e aí eu vou ficar preso porque essa galera que tá me julgando e me menosprezando por aquilo que eu sou, não faz sentido. Viver tempos difíceis todos nós vivemos, mas quando a gente sonha, tudo vale o esforço, tudo vale a pena, tudo vale a nossa vontade. É tempo difícil. De fato são tempos difíceis, mas porque se a gente for se apegar às coisas que são dolorosas, o que importa muito mais é onde a gente quer chegar e o que a gente quer fazer com isso. Qual é o nosso propósito, qual é o nosso sonho, qual é o nosso objetivo, quais são as nossas metas. A maioria das pessoas, a esmagadora maioria, se sente seguro naquele lugar que ela está, que eles estão, numa zona de conforto. A zona de conforto, ela não é confortável, ela só é uma zona conhecida. E aí quando a gente sai disso para inovar, para vivenciar o medo, para experienciar, muitas pessoas vão deixar a gente de lado. Os nossos amigos, que a gente julgava amigos, às vezes também não vão torcer por nós. Parte da nossa família, às vezes é um companheiro, uma companheira, um filho, uma mãe, um tio, não importa quem seja. E essas pessoas não vão fazer isso por mal, só não entendem. E cabe a nós que estamos vivenciando isso, entender e acolher e falar, não, beleza, tá tudo bem. Nossa essência não muda, a gente continua a ser quem a gente é de fato. Eu continuo a ser quem eu sou desde que eu nasci. A diferença é que a gente vai se relacionando e ressignificando a forma de vida e ganhando aprendizado, e ganhando maturidade. E não significa que a gente vai virar as costas para as pessoas, mas a gente vai aprender a se colocar em primeiro lugar. Se as pessoas se colocassem em primeiro lugar, elas iam viver de maneira mais leve. Pelo menos é o que eu acho. A gente consegue de fato focar naquilo que mais importa. E como é que eu cuido do outro se eu não cuidar de mim antes? Falar de tudo isso e resolver essa pegada dos tempos são difíceis para os sonhadores,
os tempos são difíceis para quem não tem esperança. Que a gente não perca a esperança das pessoas, de entender as pessoas e que elas estão certas em viver a verdade delas. Isso diz respeito a elas. Mas que nós estamos certos em viver a nossa verdade, em viver a nossa luz, em viver o nosso sonho, em viver a nossa alegria, em viver aquilo que a gente escolheu viver, porque tudo é uma escolha. E se a gente escolhe viver isso, por que vai ser difícil? Que vale a nossa esperança, que vale o nosso amor e que vale a nossa força pessoal. Se a gente realmente focar naquilo que mais importa e que mais importa a nossa essência, aí sim a gente consegue com certeza acolher as pessoas e ainda por cima realizar os nossos sonhos. E para você, o que você está pensando e como que essas reflexões elas te atingem? Conta para mim nos comentários. Por favor, dá o like, se inscreve no canal. Tem vídeo aqui todo dia, então eu espero te ver de novo e espero ter te ajudado com algumas reflexões aí. Valeu, família. Tamo junto.